Olá, sejam todos bem-vindos na graça e na paz. Nesse vídeo de hoje eu quero agradecer a todos vocês que têm passado aqui. Hoje é 1º de outubro de 2021. Hoje meu pai está fazendo aniversário, está ficando mais idoso. São 85 anos de vida. Já falei com ele hoje, não pude ir lá porque ele mora em outra cidade, eu não tive como ir, mas já falei com ele e nesse vídeo também eu quero trazer aqui sobre um assunto muito relevante, falar sobre Paulo, o homem que passou muito aperto numa ilha, mas que ele teve a vitória. E nós estamos aí com essa informação sobre essa ilha, uma ilha que está sendo muito perigosa, o perigo das ilhas, que é a ilha de La Palma, a Ilhas Canárias, que está passando por esse momento muito difícil dessa erupção desse vulcão, mas que Deus possa, dar soluções para aquelas pessoas que estão ali. Então, é bem difícil. Olha, são três bocas que está, olha o fogo, a quantidade a situação. Então, tá muito difícil isso. Olha a situação disso. É muito, 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 muito difícil. Então, a situação é complicada. São muitos gases que está subindo dessa fornalha ardente, olha a situação. Parece um rio. Então, nós estamos tendo essas informações. São três bocas que está aberta, queimando, e são profundas e expulsa com rugidos constantes, em movimentos, e a lava se desemboca no mar, e já são 600 metros adentro do mar. Então, ontem tinha 500 metros, hoje já tem 600 metros daquele composto, daquela lava e cai na água salgada, e aí joga aquela fumaça cheia de gases para cima. E já tem 80 milhões de metros cúbicos sem trégua desde domingo passado, e continua expulsando do interior muita fumaça, fogo e gases ao tocar as águas do mar, e sobe essa fumaça, e realmente é uma ilha muito perigosa. Milhares de pessoas já saíram do local, mas ainda tem muita gente lá. Então, estou aqui lendo algumas informações que eu anotei, e está muito difícil isso. E as ilhas, elas trazem realmente, porque as pessoas não podem sair às pressas, elas precisam de embarcações, elas precisam de aviões para sair. E Paulo também, em Atos 28, 27, conta a história, o que aconteceu, que ele foi num barco, ele tinha sido preso, ele precisava ser apresentado à corte, e ele foi levado de navio, e houve uma grande tempestade, e o navio estava prestes a se partir, e ali eles começaram, e eles pensavam que o barco ia se encalhar e tal,
e eles foram ali analisando, jogando o prumo e analisando a altura da água para eles chegarem a um lugar mais seguro. Eles tinham medo de encalhar também nas rochas, nas pedras. E depois, quando chegou aqui no versículo 42, então a ideia dos soldados foi que matasse os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Então, quando eles viram que eles estavam chegando próximo da costa da terra, da praia, eles acharam que, quando eles iam medindo a fundura, que eles encontravam a terra, então eles achavam que estava perto e ia acabar todo mundo fugindo, que conta que eles iam dar. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, então o propósito de Deus na vida da pessoa é muito importante, lhes estorvou este intento e mandou que pudessem nadar e os lançassem sem primeiro ao mar. Lançassem primeiro ao mar e salvassem em terra. Então eles lançaram ele primeiro. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Então, um homem teve, né, um centurião que ele guardava 100 pessoas. E ali tinha 276 pessoas. Então, cada um guardava 100. Então, ele teve o que estava guardando Paulo, disse, não, deixa eles ir. Eles vão sair a nado e tal, não vamos matar ninguém, não. Porque ele queria preservar a vida de Paulo. De certo, ele já tinha ouvido falar, já viu Paulo anunciar o evangelho e tal. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Então, eles foram muito generosos, aquelas pessoas ali, e acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, eles passaram essa tempestade e ali eles foram recebidos por bárbaros que foram muito generosos com eles. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhes mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes a bicha pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não lhe deixa viver. Então, ali eles tiveram um pré-julgamento, achando que se não foi daquela forma, de outra seria a justiça. Como diz assim, se da justiça dos homens se escapa, da de Deus não se escapa. Não é isso que as pessoas falam? Então, é um dizer que as pessoas falam. Mas, sacudindo ele, a bicha caiu no fogo e não padeceu mal nenhum. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali o próximo daquele mesmo lugar havia uma herdade e pertencia ao principal da ilha. Então tinha um que era o principal da ilha, que comandava aquela ilha, vamos supor que era um prefeito, um governador, e recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e o sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então, eles ali pararam por pouco tempo, mas nesse pouco tempo que Paulo ficou naquela ilha, uma ilha perigosa, que tinha víboras, frio, chuva,
eles receberam atendimento, eles receberam comida, provisão, até eles tornar a viajar, porque ele tinha que se apresentar diante ainda da corte para ser julgado, e depois ele sendo, ainda antes um pouco, ele orou por uma pessoa enferma, as pessoas eram curadas. Então, ao mesmo tempo, a vida dele foi poupada, e ele orou por pessoas e as pessoas ficaram curadas. Então nós estamos vendo naquela ilha lá, a ilha de La Palma, lá nas Canárias, pessoas ali sendo retiradas, sendo colocadas em segurança, pessoas generosas estão ali, levando suprimento, atendimento psicológico, e está um movimento muito grande. A atenção do mundo está voltada para eles ali, e com certeza muita gente ali vai se salvar. Acredito que as pessoas vão sair dali e ser guardadas, né, as salvas, né? Então, ele ainda foi ser para Roma, né? Depois que ele saiu daquela ilha, ele ainda foi para Roma. Ajudaram ele ali, providenciaram um monte de coisa para eles, e eles foram direto para Roma. Chegando lá, ele se apresentou e ele alugou uma casa e ficou ali em prisão domiciliar. E ali ele continuou falando de Deus, continuou falando do seu ministério, ele ali continuou fazendo o que ele propôs em seu coração a falar, depois que ele recobrou a visão, que ele foi cego naquele caminho, porque ele perseguia o povo, ele persuadia o povo, e cada um quer mostrar a sua religião, cada um quer mostrar o seu, ali a sua bandeira, né? Cada um defende a sua bandeira, a sua ideologia, e ele ali não foi bem recebido, por isso ele foi perseguido e preso, como ele também fazia antes. E aí muitos duvidavam da sua regeneração, da sua mudança, do seu comportamento. Então ele recebeu, como ele era um homem instruído, ele, vamos dizer, né, ele tinha curso superior, então ele não ficou em prisão comum. Ele ficou preso domiciliar por 2 anos numa casa alugada, e ali ele recebia as pessoas de várias partes. Ele ali continuava anunciando, falando dos seus projetos, falando das suas, de tudo aquilo que ele vivia, que ele pretendia viver, e ele mostrava ali para os irmãos, para as pessoas. Ele escrevia carta, enviava para um e para outro, para as igrejas, para onde que ele tinha passado antes, e ele continuou ali fazendo o que ele achava que era o correto em sua visão, em sua proposta, do que ele pensava e do que ele fazia. Então, nas ilhas há esses problemas, porque as pessoas não sabem a hora que vai acontecer as coisas. As ilhas são muito perigosas. Ao mesmo tempo que você está lá em paz, o reboliço vem e acontece, e é preciso ter muita paz de espírito, como ele teve, como ele chegou para seus companheiros do barco, companheiros de prisão, que era um barco, era uma cadeia no barco, como muitos temem ir para Guantánamo, para aquela ilha, né, que as pessoas ficam presas. Então ele conversava com as pessoas, para as pessoas se alimentar, para as pessoas recobrar as forças, porque eles aí iam precisar nadar, eles iam precisar ainda enfrentar muitas dificuldades. A tempestade era muito violenta, o vento forte, e ali eles não sabiam que eles iam passar na mão dos soldados, na mão dos magistrados,
daquelas pessoas que iam ainda receber eles para fazer os julgamentos, e eles tinham uma grande oposição. Os judeus era oposta. Uma hora ele dizia que ele era judeu, outra hora ele dizia que ele era fariseu. Tudo isso para poupar sua própria vida. Então, como ele tinha cidadania, né, romana, tinha cidadania judaica, porque ele se circuncidou. É como assim, tem os brasileiros que estão na Espanha, então eles têm cidadania. Então, quando eles estão no Brasil, tem a cidadania brasileira, então eles são julgados pela Constituição brasileira. Se eles estão na Espanha, e eles são então julgados, se eles têm a cidadania espanhola, então eles têm ali o julgamento pela cidadania espanhola. Eu quero que vocês entendam isso. Foi isso que aconteceu com Paulo. Uma hora ele era cidadão romano, outra hora era judeu. Então, por isso, ali levantava muita confusão naquele lugar. Então, fiquem todos com Deus e vamos continuar orando por aqueles que estão passando aflições nesses lugares, né, com problema, com tudo isso que estamos passando. Fiquem todos com Deus, em nome do Cristo poderoso.